Essa é a primeira live realizada pelo NT no tema sustentabilidade. Essa iniciativa é resultado de muitas ações colaborativas. Colaboração é um fator relevante na caminhada da sustentabilidade. Então, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu para a gente chegar até aqui nesse momento. A primeira ação colaborativa foi uma oferta voluntária da professora Tereza Vilac para dar uma aula no tema licitações sustentáveis. Oferta essa totalmente alinhada às demandas, não apenas do INT, mas também de outras instituições públicas. Então, gratidão, Tereza, pela oferta. Ocorreram ações colaborativas internas e externas ao INT. Internamente, ocorreu parceria entre a Comissão de Sustentabilidade, a CGR, Coordenação Geral, e a Divisão de Comunicação. Sempre recebemos o apoio da direção. Externamente, a colaboração aconteceu entre o NT e as instituições que integram a Rede de Sustentabilidade Recicla Porto Rio. Quem integra é o INT, a Companhia de Docas, Hospital de Servidores, Superintendência da FUNASA do Rio de Janeiro, Superintendência da Agricultura, no Rio de Janeiro, e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Juntos, nós construímos a Rede Recicla Porto Rio há cerca de 3 anos, em virtude, a princípio, da nossa proximidade, né, todas localizadas na região portuária, e juntas, né, vamos trocando experiências, amenizando angústias e implementando muitas ações conjuntas no tema sustentabilidade. Externamente também, nós recebemos apoio de 4 redes. A rede A3P, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente, a rede de tecnologia, a Rede Tec, a Rede Rio de Sustentabilidade e a Rede GPS, Rede de Gestão Pública Sustentável. A live será composta por 4 momentos. A abertura com o diretor do INT, Dr. Fernando Riso, a palestra da doutora Tereza Vilac, abordando o tema em pauta, um espaço de resposta para as perguntas que serão enviadas pelo chat e um encerramento. Vou deixar aqui alguns informes. Solicitamos que mantenha seu microfone e seu vídeo desabilitados para que o sistema fique mais leve. As perguntas poderão ser enviadas pelo chat, juntamente com seu nome e sua instituição. Inclusive, a gente pede que vocês registrem o nome completo de vocês e a instituição que vocês participam. Para fazer a abertura, então, do evento, eu gostaria de convidar o Dr. Fernando Riso, diretor do INT. Mais uma vez, muito obrigada. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim, estamos lhe escutando. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer aí ao convite para eu participar aqui da abertura, né, desse evento, que é muito importante. Como vocês sabem, o INT tem procurado desenvolver essa área de sustentabilidade com bastante ênfase em uma série de iniciativas, né? A gente tem contado muito com o apoio da Maria Carolina para isso, em relação ao Recicla Porto, uma série de iniciativas que foram sendo feitas aos poucos, ao longo dos anos, e que hoje nos colocam numa situação, eu diria, muito satisfação, porque em quase todas as áreas a gente tem procurado atuar, né? Claro que tem um espaço para melhorias, né, em relação a energias renováveis, coisa que a gente pretende fazer no futuro, mas, de qualquer forma, eu quero chamar a atenção primeiro da oportunidade dessa palestra, né? Agradecer aí a Tereza Vilac pela oportunidade, mais uma vez, é muito bom ter a possibilidade de ouvir, aprender com ela. E esse item é importantíssimo, né, licitações sustentáveis, que, como eu falei, a gente está vendo com um misto de alegria e tristeza o fato de que o mundo como um todo percebe, essa pandemia, por acaso, revelou, como nós estamos tratando mal o planeta. Isso é uma coisa que não é de hoje que a gente nota. O Brasil, nesse ponto, teve já a época quando teve aquela famosa reunião sobre sustentabilidade aqui no Rio de Janeiro, depois a Rio+20, né? Onde, quando a gente fica tão animado com o que a gente ouve, que a gente pensa que a partir dali as coisas melhoram. E, no entanto, a gente está vendo o problema de desmatamento e tudo, que, inclusive, quem teve a oportunidade de assistir algumas desses webinários, como, na realidade, a gente está produzindo cada vez mais, tá certo? Por atacar
a nossa área, por exemplo, vegetal, né, o caso da Amazônia e tudo, cada vez o aumento dessas pandemias, que não é coisa de agora, mas que eventualmente podem até se tornar mais frequentes. Mas então a gente ouve ultimamente, com muita satisfação, a lógica da economia circular, né, que justamente vem dentro dessa ideia de que o design de todos os processos leve em conta o que vai ser feito no final, né, no final da vida útil, o aproveitamento inteligente das matérias-primas, gestão de resíduos e tudo. Nós temos até acompanhado também a nossa parceria com o CETEM, volta e meia, que também se preocupa, tem uma série de eventos lá dessa fase. Mas então eu queria comentar isso. Eu não quero, obviamente, não sou especialista na área, mas alguns dos dados que a gente escuta sobre a importância, né, desses critérios que hoje em dia estão começando a fazer parte da licitação e que é a sugestão dessa licitação sustentável. Os critérios, obviamente, que a gente sempre ouviu falar, os critérios sociais, ambientais, econômicos, quer dizer, justamente o conceito de sustentabilidade, né? E que eu espero que cada vez ganhe mais força, mas que, independente apenas da gente dizer que isso é importante, é de que ela realmente se revele ao longo, por exemplo, dos nossos processos, seja de licitação, seja de compra. Então, essa importância, foi comentado, do planejamento, da execução, do controle, tudo isso, né, é fundamental. E, para isso, é a importância da capacitação, da sensibilização das pessoas, né, e desse compartilhamento de informações que, eventualmente, nós agora vamos aproveitar. Então, de novo, eu quero agradecer mais uma vez aí a possibilidade de assistir a uma palestra, né? E agora eu passo a palavra aí, no caso, eu não sei se eu devolvo para a Maria Carolina ou se, eventualmente, a gente já teria a nossa palestrante iniciando. Muito obrigada, doutor Fernando Riso, pelas suas palavras. E eu vou passar para a professora Tereza Vilac, que é doutora em ciência ambiental, filósofa, professora na área, advogada da União e uma das responsáveis pela estruturação do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, para compartilhar conosco informações sobre o tema licitações sustentáveis. Seja bem-vinda, Tereza Vilac. Muito obrigada. Me escutam bem? Se o som não estiver bom, é só avisar no chat que eu aumento meu tom de voz, tá? Fiz opção por microfone para evitar ruídos externos aqui de casa. Inicialmente, muito obrigada, doutor Fernando Riso, Maria Carolina, todos os colegas que eu tenho tido contato nos últimos tempos, né? Fizemos uma conversa muito agradável na sexta-feira, testamos o Zoom, alinhamos a fala, a dinâmica. Então, eu quero agradecer profundamente a todos pela possibilidade de estar aqui falando sobre uma temática que é cara a vocês, vou chamá-los todos de vocês, e é cara a mim, e ela é fundamental e necessária, e cara a toda a gestão pública brasileira. Porque é uma das poucas políticas públicas nas quais o poder de ação está na mão do servidor público. O servidor público estadual, o servidor público municipal e o servidor público federal. Em cada termo de referência, em cada projeto básico, em cada edital, em cada contrato que tem previsões e com cláusulas de sustentabilidade, é onde nós vamos verificar a maior efetividade dessa política pública. Então, o tema é um tema caro a nós, ele é mandatório, ele é obrigatório, ele é geral, aplicável a todos os entes federativos e necessita ainda de capacitação, sensibilização, mudança de cultura organizacional e, principalmente, pessoas que atuem na maneira como aqui eu vou fazer um breve, o meu celular foi atualizar automaticamente bem agora. Quando eu estava algumas horas olhando, ele resolveu atualizar e eu não consegui. Acabou, eu consigo desligar. Perdão o barulhinho que foi. Um tema caro e que necessita de um ponto que a Maria Carolina mencionou e o doutor Fernando falou.
colaboração e está inserido num contexto de uma economia circular, num contexto econômico e num contexto político institucional e num contexto de políticas públicas sociais ambientais nas quais há uma assunção de responsabilidade pelo poder público por aqueles órgãos, por aquelas contratações que ele efetua. Então, é a perspectiva da contratação pública sustentável como política pública. Então, eu vou iniciar aqui, confirmando, desliguei meu celular, pedir a colega que possa, a uma pessoa que ingressou agora, acho que é a Renata, colocar no mudo, pedir a todos colocarem os seus microfones no mudo para que a gente possa não prejudicar a quem está escutando, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com uma breve apresentação. Essa apresentação vai estar disponível a vocês. Pronto, deve estar carregando aí. Vou colocar a imagem na lateral e vamos ao tema. É uma fala que eu vou apresentar noções gerais que eu entendo que são fundamentais. Não é uma fala exauriente, então combinei com a equipe do INT que nós depois vamos atuar com questões e perguntas e vamos a essa conversa nossa de hoje. E agradecendo profundamente que eu já pude olhar o pouco que eu olhei enquanto a sala estava sendo aberta, agradecer a presença que eu vi de 3 universidades federais, Universidade Federal de Alfenas, Tocantins e Pampas, agradecer a presença de vocês aqui, o interesse no tema, STJ, Conselho da Justiça Federal, uma unidade do Exército, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRT da 18ª Região, FUNASA, e vi 2 hospitais, que um eu vi era o Hospital Federal e o outro eu não anotei. Agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da minha querida colega Denise Cavalcante, uma colega e parceira de muitos anos na temática das licitações sustentáveis no Brasil, da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo, e a presença também da Cláudia Carvalho, que atua com muita consistência e seriedade lá em órgão público em Curitiba. Então, fico muito feliz e também a presença do INCA e outros que ainda não possa ter anotado. O tema que eu vou falar é numa perspectiva sistêmica das contratações públicas sustentáveis como um fator de transformação, como eu mencionei, de uma cultura institucional e de um modelo tradicional que associa a licitação à mera finalidade de uma aquisição. Não. A licitação, ela tem uma função de regulação social, a licitação, ela tem uma função de atuar e fomentar também o mercado e setores estratégicos. É só nós olharmos nas hipóteses presentes na Lei 8666, nas quais não é dispensável. Eu não preciso fazer licitação, eu tenho um rol imenso que objetiva, lá nos artigos iniciais da 8666, que objetiva fomentar e incentivar setores estratégicos por meio de políticas públicas. Essa é a perspectiva da licitação que é apresentada aqui. A licitação não é só comprar caneta, a licitação não é só construir o prédio, a licitação não é fazer um serviço, contratação de um serviço de limpeza. A licitação é fazer uma aquisição que não gere resíduos, que não impacte negativamente o meio ambiente, que não gere poluição nessa aquisição. Um encadeamento gradativo pela opção dentro da juridicidade, da motivação administrativa, sem restringir a competição e sem ferir o menor preço, de produtos menos impactantes ao meio ambiente. É o Estado demonstrando à sociedade, ao mercado fornecedor, ao mercado fabricante, aos importadores que, sim, nós queremos produtos que não impactem negativamente e não provoquem danos ambientais. Isso é o
básico de um direito à preservação ambiental e de um dever estatal de preservar o meio ambiente. E também não é qualquer obra, não é qualquer reforma, não é qualquer locação, não é qualquer serviço de engenharia. É o serviço de engenharia que tenha acessibilidade, é o serviço de engenharia que tenha uma iluminação natural, é o serviço de engenharia que tenha iluminação setorizada, que considere reuso das águas da chuva. Esse é o serviço de engenharia, essa é a obra, essa é a reforma, que tenha um pensamento também no final da cadeia, que pense como vai ser a gestão desses resíduos. Nós vamos fazer que tipo de gestão que nós vamos pensar, vamos gerar menos resíduos nessas obras? Vamos inserir critérios de acessibilidade em edificações públicas? Não podemos mais ter notícias de pessoas que se dirigem a órgãos públicos com deficiência e não conseguem acessar esses órgãos públicos. Então, a minha fala, ela é premente e ela é urgente no sentido de que não é qualquer contratação. E não é qualquer serviço, não é só o serviço terceirizado que não observa questões de regularidade trabalhista, previdenciárias, é o serviço terceirizado que minimamente garanta critérios sociais de inclusão de várias pessoas que atuam nessa área. E nós temos alguns órgãos e temos políticas em alguns órgãos públicos, inclusive com inclusão. A questão dos egressos do sistema previsional, e nós temos ainda muito a avançar em termos de legislação, de normatização, no tocante aos serviços terceirizados. Destaco aqui um tema premente que há de se pensar também, já estão iniciando estudos no Brasil, a questão dos refugiados e imigrantes. Como nós vamos incluí-los nas nossas contratações públicas. Então, não é qualquer contratação, não é qualquer serviço. Isso implica no quê? Em usar o dinheiro público com eficiência, em usar o dinheiro público com responsabilidade e, principalmente, numa perspectiva ética. Ética que vai gerar um novo modelo de gestão pública que já está acontecendo e tem ferramentas para ele continuar acontecendo. Essa é a perspectiva que eu trabalho e várias pessoas aqui no Brasil trabalham. Uma visão sistêmica de licitação sustentável. Então, é da fase de planejamento até a fase de gestão de resíduos, tá? Tem uma outra fase que eu estou estudando e eu acho que a gente tem que pensar, que é a questão do nosso controle social, tá? Mas isso não vou abordar aqui agora hoje. Então, quando eu penso em licitações sustentáveis, é a inserção de critérios socioambientais, critérios de acessibilidade, critérios culturais, pelo decreto do pregão, nas nossas contratações públicas. Critérios que estão relacionados ao modo de produção, ao modo de consumo e ao descarte. A gente tem que evitar o descarte é aquilo que vai para o aterro. A gente tem que pensar na reciclagem, na não geração de resíduos e, principalmente, na destinação ambiental adequada de resíduos perigosos, resíduos de saúde, resíduos danosos ao meio ambiente. Essa perspectiva da contratação pública sustentável se relaciona de uma transição de um modelo econômico, do modelo econômico que é o modelo linear, como o doutor Fernando bem mencionou, para o modelo econômico que é uma economia circular, na qual eu não vou só não me responsabilizar pelo resíduo que eu gero como cidadão, como empresa ou como órgão público. Eu tenho uma responsabilização para não gerar resíduos e para que os resíduos que foram gerados sejam reinseridos na cadeia produtiva. E mais do que isso, para quem gosta de estudar o assunto, vamos começar a estudar a economia Dunnett, que é o que já estão começando a falar de outras perspectivas econômicas nas quais o Estado, como eu não tenho dados, mas o Estado é um dos maiores compradores brasileiros. O Estado é um dos maiores empregadores brasileiros. O Estado no sentido lato, né? Quem emprega, quem gera resíduo, quem compra. Somos nós, órgãos públicos, né? Dados que variam, mas há um impacto significativo das contratações públicas brasileiras, municipais, estaduais e federais, no produto interno bruto. Então, esse Estado tem que atentar para todo esse ciclo numa visão sistêmica. E quando digo falar em sustentabilidade, em licitações sustentáveis, numa perspectiva de política pública, é falar minimamente em 3 pilares.
Qualquer pessoa que estude a temática da sustentabilidade vai falar, a sustentabilidade tem 3 pilares. O pilar ambiental, no que se refere à preservação dos recursos naturais, o pilar social, erradicação de pobreza, a inclusão social, redução de desigualdades sociais, regionais e locais, e a mudança no padrão de consumo e produção. E a contratação sustentável também economicamente viável. Essa perspectiva de sustentabilidade afasta de imediato qualquer concepção que ainda possa existir que meio ambiente só se refere à arvorezinha. Meio ambiente não é só cuidar da planta, é sim cuidar da planta, é sim ter uma preocupação com a flora, mas nós temos que pensar nessas outras dimensões, pensar na dimensão ética e pensar também na dimensão cultural. E por que eu vou falando esse encadeamento? Porque, lamentavelmente, eu verifico ainda em 10 anos dando cursos e estudando o assunto, que as pessoas associam a sustentabilidade como um aspecto facultativo. Nós estamos num momento de pandemia, como o doutor Fernando bem colocou, que nós estamos verificando a maneira... Não estão ouvindo? Nós estamos num momento de pandemia, como o doutor Fernando mencionou, que nós estamos verificando e questionando e refletindo sobre como nós nos relacionamos com o nosso entorno. Como nós nos relacionamos com o nosso meio ambiente, melhoria de qualidade do ar e outras questões que nós já estamos tendo informações pelas notícias, né? Então, essa reflexão mostra, e o momento que nós estamos vivendo, assim, tem mostrado que a maneira como nós nos colocamos como não responsabilização pelas consequências dos resíduos que geramos, das maneiras como nós nos relacionamos institucionalmente, das maneiras como nós contratamos, sim, a sustentabilidade nos diz respeito. E ela é legal e ela é obrigatória nas contratações públicas, tá? Então, esse recorte que eu estou fazendo, que é um recorte breve, é um recorte que fala de 3 pilares, mas não são só 3 pilares. Porque quando eu digo que a licitação tem que promover o desenvolvimento nacional sustentável, quem atua em licitações, seja na fase inicial, seja como pregoeiro, seja como consultoria jurídica, sabe que lá o artigo 3º da Lei 8666 está prevendo que tem que ter... Ai, que música linda! Obrigada, queridos. No final a gente pode até pôr. Sabe que no artigo 3º da Lei 8666, a licitação tem que promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, essa previsão é que desenvolvimento nacional sustentável nós nos referimos? A esses 3 pilares, mas não só. Há um outro pilar, que é um pilar ético. Porque se nós temos princípios, balizamentos constitucionais, os primeiros artigos da Constituição Federal, o pessoal começa a ler a Constituição Federal do artigo 5º, dá uma olhadinha nos artigos 1º, 2º, 3º, quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Assim como a previsão de que é dever do Estado preservar o meio ambiente no artigo 225. Meio ambiente nessa perspectiva mais sistêmica e integrada. Então, eu tenho um conteúdo de ética, um conteúdo valorativo na sustentabilidade a ser efetivada via contratações públicas. O norteador principiológico é uma dimensão ética do agir humano. Um agir humano que observa de que maneira nós consumimos pessoalmente e institucionalmente, de que maneira nós desperdiçamos os insumos e os bens que são postos às nossas disposições nos órgãos públicos. Nós não efetuamos muitas vezes a coleta seletiva nos órgãos públicos, nós utilizamos copos plásticos descartáveis, questões que são mínimas e que já deveriam estar solucionadas há muitos anos, mas que, infelizmente, o que faz com que se mantenha uma cultura e um achar humano e institucional de que eu posso tranquilamente usar 3 copos plásticos por dia. É um fundamento ético.
de uma não conscientização ética de que o meu agir impacta positivo ou negativamente no outro, no meio ambiente e em gerações que ainda vão vir, porque todo mundo sabe a quantidade de tempo que leva o plástico se desfazer. Essa dimensão ética, ela é, para mim, a qual eu mais me identifico e procuro reforçar, porque sem ela, normas, sem ela, programas e ações, eles não são duradouros. Porque programas e ações dependem de pessoas. E pessoas não se comprometem só pelo comando e controle. Só porque é legal, que é obrigatório. Isso dura um tempo. Pessoas se comprometem quando eticamente elas assumem que são cidadãos também no seu ambiente de trabalho. Então, a dimensão ética, ela é fundamental e ela mostra a complexidade do tema, para que a gente não fique numa análise rasa de achar que é só comprar o papel XYZ. Não, não é. É um primeiro passo. E a dimensão jurídico-política que é trazida pelo professor Juarez Freitas, aqui no Rio Grande do Sul, nesse livro, que é fantástico. É fantástico, acho que já está na sua 4ª edição. A dimensão jurídico-política é justamente isso que nós estamos falando aqui. São as normas brasileiras, a lei de licitações, a política nacional de resíduos sólidos, todo esse quadro institucional e legal brasileiro para viabilizar a sustentabilidade na gestão pública e na própria sociedade. Além dessas duas novas perspectivas, a jurídica, a política e a ética, há uma outra dimensão, que é a dimensão cultural. A dimensão cultural, ela era trazida por um pensador que é Sachs. Sachs mencionava a dimensão cultural lá por 2002, e ela é obrigatória pelo decreto do pregão eletrônico de 2019. Então, nós temos como gestão pública que pensar também no meio ambiente cultural. É lógico que vão ter situações nas quais essa dimensão talvez ela não se aplique, mas nós temos que desenvolver e fomentar situações nas quais a dimensão cultural seja inserida. Gostaria de ter o tempo para poder falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Aqui um histórico, como o Dr. Fernando mencionou, a Rio 92, que trouxe no seu princípio 8º, uma intencionalidade internacional pela comunidade das nações de que os estados, os países devem tentar reduzir os seus padrões insustentáveis de produção e de consumo. Porque não podemos continuar gerando cada vez mais resíduos, porque não temos capacidade de suporte e a grande base da produção dos nossos bens são combustíveis fósseis, tá? Além desse contexto histórico que eu quis passar, eu acho fundamental a menção ao artigo 225 da Constituição Federal, ao artigo 37, que fala sobre o princípio da eficiência, porque a sustentabilidade traz sim eficiência na gestão pública. A sustentabilidade traz sim redução de custos, a sustentabilidade traz um olhar a longo prazo. E também, fundamentalmente, o artigo 3º, que eu já mencionei, que poucas pessoas se atentam para essa correlação, e o artigo 196, que diz do direito à saúde. E esse 196, ele é crucial no momento que estamos vivendo das contratações para enfrentamento da pandemia. As contratações sustentáveis, elas também se relacionam com a garantia do direito à saúde dessas pessoas que estão, todos nós, na verdade, né, via contratações por órgãos públicos, que eu vou detalhar um pouquinho adiante. Aqui o artigo 3º, que eu já mencionei, vou deixar essa apresentação disponível a todos, que é claro e inconteste que as contratações públicas devem promover o desenvolvimento nacional sustentável. A gente já examinou que a sustentabilidade tem esse aspecto de várias dimensões, não é só a questão da flora, como às vezes eu escuto e fico até triste de ver pessoas que ainda acham que sustentabilidade é só a flora. É muito relevante, mas não é só. É a social também. É a ética também. E aí nós temos que implementar, porque nós estamos vivendo um momento na sociedade contemporânea com excesso de poluição, com falta de saneamento básico há décadas.
falta de não ter acesso à educação. E qualquer contratação pública que a gente faça, quando a gente tem uma perspectiva ampliativa que nós estamos agindo eticamente, nós estamos fomentando valores constitucionais que são gerais e abstratos, nós estamos fazendo licitações sustentáveis naquela situação, naquele caso, ainda que seja pequeno e mínimo. Então, vamos seguir um pouquinho. 4 fases que são muito importantes a serem pensadas numa contratação sustentável. Por que que a gente ainda fala sustentável? Porque nós estamos vivendo décadas de transição. Eu acho que nós somos a geração que está fazendo essa transição. A transição, por exemplo, eu sempre gosto desse exemplo da Lei 8666 para o pregão, ela foi mais rápida. Muito questionamento jurídico, muito questionamento de gestor quando surgiu a nova modalidade do pregão. A inversão de fases, uma série de questões. Hoje, passado pouquíssimos anos, o pregão está sedimentado. Agora, a licitação sustentável, ela ainda tem essa adjetivação porque ela não tem a disseminação nacional como deveria, não gostaria que tivesse. Nós temos imensos municípios brasileiros, assim, muitos municípios brasileiros, muitos órgãos públicos. E o modelo tradicional do direito administrativo que não faz a conexão com o direito ambiental. Então, a licitação sustentável, ela ainda é mencionada como sustentável porque nós estamos vivendo essas décadas, eu acho que são décadas que nós vamos viver, de isso se internalizar, não só nas normas, como já se internalizou, como agora na gestão, que é o momento que nós estamos vivendo fortemente com a valorização dos planos de logística sustentável, como concomitantemente na mentalidade do servidor público e do cidadão. 4 fases de uma licitação sustentável. A fase inicial de planejamento é verificar, eu preciso comprar, eu realmente preciso comprar, eu preciso comprar nessa quantidade. Eu tenho que pensar qual é o menor preço, a licitação sustentável não fere o menor preço se ela estiver de acordo com especificações técnicas corretas e bem motivadas. Eu tenho mercado fornecedor para esse produto, não vai dar tempo de a gente detalhar tudo isso, mas são questões todas elas superáveis. Hoje eu digo que juridicamente é muito fácil fazer uma licitação sustentável, se tem conhecimento, informação e suporte da assessoria jurídica. Porque é o que os tribunais de conta e a AGU está dizendo que deve ser feito. Então, não tem como dizer que está restringindo a competição. Não vai restringir a competição, porque ela está prevista na 8666. A segunda fase, então a fase dos estudos do planejamento, tem os estudos técnicos preliminares, agora vai ficar digital. A gente está criando, o governo, o Ministério da Economia está criando ferramentas para fomentar tanto agora os PLS, que é uma tendência de uma atualização dos planos de logística sustentável por normatização, assim como nós já tivemos com o decreto do pregão e a questão dos estudos técnicos preliminares, né, que vão passar por alterações e a questão do processo de ele se tornar digital. Aí nós temos que pensar na fase do planejamento também na sustentabilidade. Na fase de se elaborar minutas, eu tenho que verificar quais são as normas que são gerais e obrigatórias, de cunho ambiental, de cunho social, e inseri-las nos meus modelos, inseri-las nas minhas peças editalícias, ou como obrigação da contratada, ou como especificação do objeto, ou em questões técnicas em projetos básicos de engenharia também. E aí, para facilitar a atuação do gestor público, do servidor público, existem vários guias orientadores sobre como inserir essas cláusulas de sustentabilidade com segurança jurídica. A Advocacia Geral da União tem um Guia Nacional de Contratações Sustentáveis que tem mais de 100, quase 200 páginas, e esse guia ele examina os principais objetos contratuais e diz a redação da cláusula a ser inserida, em qual peça, em qual item, em qual cláusula deve ser inserida. É um trabalho que já tem alguns anos, desenvolvido por uma Comissão Nacional de Sustentabilidade e que está
em sua edição atualizada com as normas brasileiras até abril de 2020. Então, eu tenho diversas tabelas nas quais contratações de serviço de limpeza, serviço hospitalar, acessibilidade, engenharia. Eu tenho várias normas detalhadas com uma análise jurídica, o cadastro técnico federal, aonde eu devo inserir na minha minuta. É no termo de referência, é uma obrigação da contratada, aonde que eu vou colocar essa norma, essa previsão? Porque norma, lei, decreto, resolução da Anvisa, resolução do CONAMA, é geral e obrigatória, porque nós, órgãos públicos, não vamos inserir e exigir. Vocês percebem como é uma questão ética, de uma sensibilização ética, que somos nós que damos efetividade ou não a essas normas? Então, a lei do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, nós temos guia. Aqui está algum colega do TRF da 2ª região. Eu desconheço se o TRF da 2ª tem, mas o TRF aqui da 3ª região em São Paulo tem um guia de contratações sustentáveis. O STJ, tem uma pessoa presente da STJ. O STJ tem um guia orientador de contratações sustentáveis. O TRT da 18ª, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem um guia de orientador para os órgãos da Justiça do Trabalho com relação a como trabalhar nas minutas, nos seus editais. Então, é fundamental demonstrar e inserir, utilizar-se dessas ferramentas, que são ferramentas de órgãos públicos, verificar a atualidade dessas normas e inserir essas normas. Porque como vai se considerar facultativo norma ambiental brasileira? Como vai se considerar facultativo que não se faça logística reversa quando tem, eventualmente, um acordo setorial já implementado? Como vai se considerar facultativo que destinação de óleo lubrificante usado não tem que seguir regras do CONAMA? É essa indignação que eu tenho reforçado nos últimos tempos, que é para mostrar que está na nossa mão a inserção ou não. E sairmos de, às vezes eu escuto, mas isso não é comigo, mas isso é muito difícil. Meu Deus, sairmos dessa mentalidade, que é uma mentalidade responsiva e que se refugia num local mental de não ação, quando todo esse cenário legal, todas as ferramentas, os manuais, os modelos de edital, a AGU tem uma página com modelos de editais e a gente não vai aplicar? É claro que é ético. E é eu falo aqui com um público muito preciso, com um público muito atento, que está se interessando pelo tema e está vindo aqui. Só que eu não tenho que falar para pessoas que a gente brinca, vai pregar para convertidos. Não, não é isso. Eu não tenho que falar para pessoas que acham que a sustentabilidade, tem certeza que a sustentabilidade deve ser inserida nas contratações. Nós temos que disseminar isso em ações práticas nos nossos órgãos, para aqueles órgãos, setores, pessoas que acham que isso não lhes diz respeito. Como nós podemos atuar, receber salário fruto de tributos e achar que normas que são legais e obrigatórias não nos dizem respeito? Vocês, por favor, não me interpretem como uma fala acusatória, não é isso, é uma fala que eu tenho procurado ressaltar esse tom na medida de que é uma questão ética. Bauman diz, nós vivemos numa cegueira moral. Quem gosta de filosofia, quem gosta de ler, fala, como é que nós podemos perder a sensibilidade pelas dificuldades humanas? A sensibilidade, a falta de empatia. Martha Nussbaum é uma grande filósofa e ela tem um livro que fala do direito à compaixão. Como nós podemos viver numa aplicação automática e mecanicista das normas e achar que normas belíssimas como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que demorou 20 anos de tramitação no Congresso Nacional para ser aprovada, nós não vamos inserir isso nas nossas contratações?
Que responsabilização de cidadão nós estamos tendo? É esse chamado ético que eu tenho focado. Porque se nós não nos indignarmos e acharmos que não nos diz respeito, que é só comprar essas coisinhas e não diz respeito, como nós vamos viver? É esse chamado ético que é fundamental. Porque aí a gente sai de uma noção de licitação sustentável meramente da folhinha, do papel, do modelinho de edital. A gente sai da palavra e vai para a vida. A gente pega as normas e coloca na vida. E principalmente o maior desafio é na fase de execução contratual. Porque é necessário que as pessoas que estejam naquele órgão público também se atentem. Usem sem desperdício. Haja um respeito e uma fiscalização contratual nos contratos de terceirização. E pensar na destinação dos resíduos, na fase de planejamento. Esse quadro que está aqui para vocês é a síntese de uma visão sistêmica. E eu espero poder falar para vocês dentro de uns 6 meses de uma outra fase. Então, vamos avançar nessa e vamos construir nessa espiral de sustentabilidade na gestão pública. Aqui é o manual do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, o site onde vocês encontram todo o material disponibilizado pela instituição na qual eu atuo como advogada da União. Aqui é o índice dos principais objetos contratuais, quer dizer, o trabalho está lá, é acessar e implementar. Um exemplo de uma tabela de um contrato de serviço de limpeza e conservação. E aqui, espera um minutinho que apareceu uma tela aqui, não consigo visualizar. As contratações para enfrentamento da pandemia 13979, elas não podem ser implementadas sem respeito às normas de sustentabilidade de saúde pública. Porque senão nós vamos achar que estamos solucionando um problema e geraremos outros. Eu indico aqui há um fundamento ético também, e as mesmas normas de sustentabilidade gerais e obrigatórias não devem ser afastadas sobre o fundamento da rapidez. Porque não é difícil chegar aqui, vou voltar, e olhar qual é a norma e o que tem que fazer. É só fazer um recorte e cola. Porque quando eu atuo com responsabilização, inclusive nas contratações para enfrentamento da Covid, eu tenho que inserir as normas, principalmente. E aí eu deixo, principalmente com relação às contratações Covid, várias informações. O site da Anvisa deve ser consultado. Existe uma aba específica da Anvisa de todas as normatizações e resoluções colegiadas que a Anvisa está implementando e alterando para enfrentamento, em função da situação para enfrentamento da pandemia. Tem que entrar lá, olhar quais são essas normas, elas estão separadas por tema, por assunto, é fácil. E inserir. Inserir a legislação obrigatória de sustentabilidade, porque são essas normas que vão ser garantidoras da saúde e da vida humana com dignidade. E o próprio meio ambiente. O guia da AGU, e a AGU também tem modelos de minutas para contratação Covid-19. Estão disponíveis lá no site. Acordos setoriais estão disponíveis nesse site, e o Ministério do Meio Ambiente lançou uma plataforma magnífica, já faz acho que 1 ano e meio, que tem compilação temática de todas as normas de sustentabilidade brasileira. Dá para escolher a pesquisa por ano, por tema, por assunto, então vai lá e verifica também. Isso não leva tempo, mas traz um comprometimento de que vai estar atuando com responsabilização. Essas são as falas que eu queria passar para vocês e me encaminhando para o final. Se tiverem disponibilidade, fico mais um tempo para ouvi-los e dialogarmos. No cenário de transição de uma gestão pública do ontem, eu não estou dizendo ontem
domingo, mas de um ontem no qual não havia, era uma administração pública focada exclusivamente na finalidade imediatista, a compra da caneta e pronto. Não, para um hoje, que é um cenário de transição, estamos também agravado por um cenário de pandemia, para um amanhã. E quais são os nossos desafios? A fundamental ação do plano de logística sustentável. Essa é uma das ferramentas que é das mais disseminadas. O programa da Agenda Ambiental na Administração Pública, de adesão voluntária também. E a institucionalização de todo esse cenário institucional, geral e abstrato que eu falei, em cada órgão público. Com a disseminação de informação, e não só a disseminação de informação, a ênfase no trabalho colaborativo. É fora de moda a gente ser competitivo, já foi, isso é coisa do século XIX, século XX. Se vocês estiverem em uma situação que você vê que a pessoa não está colaborativa, ela está fora, já foi, é fora de moda, desculpe a maneira que eu falo. Já foi. O caminho é colaboração na gestão pública. O caminho são as redes de colaboração. Por que eu vou desbravar todo um caminho sozinho, se conversando com aquele órgão público? Eu vou conseguir unir esforços e ter colaboração. Existem várias redes de sustentabilidade em vários órgãos, em vários estados brasileiros. A rede Recicla Porto Rio é uma. E elas estão formalizadas, elas têm o termo de cooperação, acordo de cooperação. E as redes na gestão pública, elas são uma possibilidade imensa de criar atalhos e disseminar as ações colaborativas. E a ação colaborativa, ela pressupõe algo fundamental, que é sair do voluntariado. O fulano fulano é a pessoa da sustentabilidade, aqueles estigmas. Que se alguém um dia o estigmatizar, que você está com ações socioambientais no seu órgão, olhe para a pessoa e fala, ela está fora de moda. Ela ainda está no século passado. Ela ainda não percebeu que eu e ela somos parte da gestão pública e que nós que construímos. Então, é uma institucionalização que tira o tema do voluntariado, como foi por décadas nesse país. Agora não, nós temos as ferramentas, nós temos a A3P, nós temos a possibilidade de acordos de cooperação, nós temos as compras compartilhadas, sustentáveis, nós temos os planos de logística sustentável, e essa visão, ela rompe com uma perspectiva de trabalho que é individual e compartimentalizado, porque nós todos somos responsáveis pelo todo, seja no viver cotidiano, seja no nosso órgão público, e aquilo que eu posso fazer na minha esfera de atribuição e competência. O que está no meu tamanho? O que está na minha caixa? Eu tenho a função de fazer os TRs. Eu sou fiscal do contrato de limpeza. Então, vamos exercer. E eu estou falando isso e vocês sabem disso, porque vocês vivem isso e se interessaram e estão fazendo isso. E vieram aqui. Então, meu convite é que vocês prossigam e expandam. Porque nós estamos numa transição para o paradigma da colaboração. Quando se imaginou que alguém ia falar sobre compaixão? Eu tenho lido muito sobre isso, é belíssimo. Inclusive no direito, inclusive na gestão pública. O olhar empático, respeitoso, isso não enfraquece. Isso fortalece, traz uma perspectiva de atuação de que servidor público é para servir. Não a si, mas servir. Aquilo que vai além de si. E concluindo, essa imagem que eu adoro, que é da década de 60, quem é de TI conhece,
os diagramas de Baran, que foi feito para questões de TI, e eles são geraram uma série de estudos e movimentos que esses são a importância das redes, de estar envolvido de um propósito que não é um propósito da Tereza, do INT ou dos outros, não, é um propósito constitucional, de efetivação de valores constitucionais, com observância dos princípios da administração pública. E aí, quando se tem essa dimensão ética, colaborativa, integrativa, de responsabilidade, de zelo, a gente consegue trabalhar esse funil das normatizações, dos planos, dos programas. Eu podia falar, olha, o PLS, você faz isso, você faz aquilo, depois... Não, primeiro a gente tem que pensar nessa perspectiva sistêmica, porque daí quando eu vou estabelecendo fluxos internos, definindo atribuições, responsabilidades, eu já vou pensando, o órgão público, nessa internalização da sustentabilidade, numa perspectiva maior. Numa perspectiva que nós não estamos nada mais do que fazendo a nossa missão institucional de servidores públicos. É simples. E aí, quando se tem resistências do colega, do setor do lado, da diretoria do lado, ou do setor que não é contributivo, você sabe que você está vivendo um processo de transição como servidor público. E aí você prossegue. Só que você não prossegue sozinho. Você tem ferramentas, você tem pessoas. E tem ações. A sustentabilidage na AGU, ela iniciou pela Agenda Ambiental na Administração Pública em 2008. Hoje, existe uma Câmara Nacional de Sustentabilidade. Se institucionalizou, se internalizou. E a gente atua. E a ideia é que continue atuando, independente de quem está lá. O dia que a Tereza se aposentar, vai estar lá. Alguém fazendo, outra pessoa fazendo, e não só eu, são muitas outras. E nós temos várias possibilidades de ação, como cidadãos, como professores, como voluntários, como servidores, como escritores. Então, eu queria finalizar, agradecer, abrir a palavra, fico mais um tempo se houver a possibilidade. Dizer que eu tenho a segunda edição de um livro meu, também é uma edição sustentável, está vendo exclusivamente na Amazon, sem impressão física, chama Licitações Sustentáveis no Brasil. Fizemos um preço que é um preço compatível, um preço que seja viável para as pessoas e está disponível lá na Amazon. Tem todo o trabalho, eu tenho várias publicações minhas que estão disponíveis online, gratuitamente. Quem quiser, eu coloquei lá em destaques no meu Instagram, porque eu acho que a gente tem que disseminar informações. A gente tem que participar de uma grande rede, ter uma função naquilo que a gente estuda, aprende, faz e pratica. Não é isso? Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Eu estou à disposição de vocês. Tereza, querida, gratidão total. Foi maravilhosa a sua fala. Eu vou te passar 2 perguntas que vieram e uma observação do Edson. E também queria dizer que a Gisele, da Rede Sustenta Paraná, informou que são 16 redes de sustentabilidade no Brasil, né? É uma informação relevante, ela vem fazendo um estudo e é muito bacana. O Edson Mouta disse o seguinte, enviou essa observação: Tereza, a SJRJ editou portaria, orientação aos servidores responsáveis por centro de custos e dos setores ligados a contratações e aquisições para usar o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis. Bom, perguntas. Tem uma pergunta da Nilda Santos, que é do NT, que ela fala assim: Tereza, estamos tratando com mudança de paradigmas e mentalidade dentro do serviço público. Em todos os cursos que tenho feito, a temática é sempre a mesma. E aí, o que você sugere para como mudar o aqui sempre foi assim? Essa expressão que a gente ouve muito. E eu vou fazer uma pergunta que é minha. Qual é a relevância de realizar compras compartilhadas e qual a maior dificuldade de implementá-las?
né? Porque a gente na rede Reciclapão já está com o olho desse tamanho, tentando se organizar para fazer compras compartilhadas. Então, Ok. aí eu vou te pedir para você, se você puder responder, e aí eu vejo se tem mais alguma pergunta, até por conta do nosso horário. Agora, tem vários elogios que eu acho que é bom você dar uma olhadinha lá no site. Assim, as pessoas estão mandando seus recadinhos para você. Ok, vou ler sim, e posso ficar mais um tempinho se você tiver disponibilidade. Primeiro, o Edson. Edson, o que é CJRJ? Carol, eu não sei o que é essa sigla. Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Ah, que bom, Edson, manda para mim. Houve alguns órgãos públicos estão realmente adotando o guia da AGU. Se você puder mandar para mim essa normatização, eu encaminho lá para a consultoria geral. Eles vão ficar muito satisfeitos de ver a repercussão positiva do trabalho. Tá bom? Meu e-mail é teresa.s.villac@gu.gov.br. Edson, manda para mim, eu vou mandar lá para a consultoria geral. Muito bom. A Nilda mencionou a questão de como mudar, né? Aqui sempre foi assim. Eu acho assim, teve um ponto eu acho que a gente pode falar daquilo que vive, né? Falar com mais propriedade daquilo que vive, né? Eu posso até falar assim, hoje, minhas filhas têm 14 anos e elas falam muito, mãe, o lugar de fala, e a gente sabe, esse lugar de fala, ele tá muito... as pessoas falam muito nos últimos tempos e ele veio da análise de conteúdo, que é uma coisa antiga, é muito bonito ver isso, veio da teoria do conhecimento e todo esse estudo que era teórico sobre lugar de fala, né, eu esqueci o autor, mas a análise de conteúdo, que é uma questão metodológica de pesquisas, né, acadêmicas, ele veio para a vida. E hoje a gente mais escuta esse não é o seu lugar de fala. Então, o que eu posso falar é do meu lugar de fala, né? Então, o meu lugar de fala é da pessoa que sabe que em um determinado momento na minha trajetória, eu falei, puxa, mas como assim? As coisas às vezes não se alteram. Ou elas não se alteram como eu gostaria, ou como se a gente estivesse jogando um jogo e a gente avança 3 casas e para numa casinha e recebe uma carta que fale volte 3 para trás, ou fique uma rodada sem jogar. Não é isso? Às vezes na vida não parece isso, né? A gente avança e depois, puxa, parece que não estou conseguindo. Consegui retirar os copos plásticos, agora mudou e voltou os copos plásticos tudo de novo. Não é isso que acontece às vezes? Aí eu pensei que quando a gente tem uma concepção que não é minha, é da universidade, eu ouvi num trabalho institucional com a Universidade Federal de Ouro Preto, que é a espiral da sustentabilidade. Eles têm um trabalho forte de educação ambiental lá, já fazem alguns anos, 2014, e quando eu ouvi a questão da espiral da sustentabilidade, a gente não é linear. Então, a gente avança em algumas áreas e às vezes não avança com a mesma intenção ou a mesma rapidez em outras. E tem a concepção de quando você se pacifica, Nilda, quando se percebe que você talvez não colha os frutos daquilo que você está plantando. E como ela está nessa transição de um momento de mudança mesmo, de paradigmas. As mudanças, em termos históricos, elas não são rápidas. Algumas são, né? Parece uma pandemia, a gente nunca se mexeu tanto no direito administrativo como atualmente, não é isso? A gente tem quem é da área jurídica, toda hora tendo que olhar quais são as normas, as medidas provisórias, tem muita mudança. Às vezes nós temos situações que aceleram as mudanças como essa que está acontecendo no direito público. Mas às vezes as mudanças, elas historicamente, eu não vou ver a consequência da minha ação. A consequência da minha ação talvez seja colhida por outra pessoa, por outra geração. Quando se percebe que essas mudanças, elas não precisam ser necessariamente ser testemunha ocular delas, você se pacifica e você prossegue, porque você está atuando
com base em fundamentos constitucionais e valores. Agora, nós temos uma série de ferramentas que aceleram isso. A gente tem que institucionalizar. A gente ainda precisa das normatizações internas, dos fluxos, a gente precisa de modelo de gestão pública, a gente precisa de curso que ensine como é que faz o PLS, a gente precisa, mas isso não é suficiente. A gente precisa de treinamento de licitação sustentável, mas isso não é suficiente. A gente tem que ter todo esse poder, uso do poder regulamentar, né, que é uma característica do direito administrativo e da gestão pública brasileira, mas a gente precisa ter o quê? Que é fundamental. Educação ambiental. Educação ambiental de servidor público não se traduz, é importante, mas não se traduz só em campanha, cartaz, é também cartilha, mas implica em por isso que um dos eixos da 3P é a qualidade de vida do servidor público, junto com a educação ambiental. A gente inserir rotinas e ter a humildade de ir lá e estudar e aprender, que é o que eu fiz e continuo fazendo, como são as metodologias integrativas de educação ambiental? Porque existem. Existe todo processos, questões práticas, jeitos de se mediar grupos, comunicação não violenta, nós temos várias ferramentas que aceleram os processos. Então, é uma conjugação do que vem das normas com essa sensibilização. Esse é o meu ponto de vista. Isso acelera. Só a sensibilização. Não tenho norma que respalde e o serviço público não vai seguir a longo prazo. Só a norma sem mudança e eu vou ter um alcance limitado também. Então, é uma dança. Com relação, Carol, que mencionou compras compartilhadas sustentáveis, é uma das grandes ferramentas, ela é fundamental. E vocês estão no estado que fez a primeira contratação compartilhada sustentável do Brasil, que foi no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, havia um grupo e eu me lembro o nome, Jess Rio, não me lembro o nome, e uma das pessoas envolvidas e atuantes, não quero aí não desmerecer o trabalho de ninguém, mas uma das pessoas foi o Renato Kader. Então, vocês têm essa perspectiva de atuação. O que eu indico? Cola nas boas práticas. Vai estudar, já tem cases publicados sobre isso, vários cases, conversem com as pessoas que já fizeram, com os órgãos, assim, a AGU faz, o Ministério Público Federal fez, a Procuradoria da República faz, eu acho, vi Rafael Pacheco aí, não é? Rafael Pacheco entende do assunto, então, acelerem, não precisa, peguem as boas práticas, o que não funcionou, o que funcionou, adequem para vocês, mas é fundamental. A gente tem isso até para serviços aqui, pela Superintendência de Administração da AGU em São Paulo. Eles fazem até compras compartilhadas e incluem os critérios de sustentabilidade na prestação dos serviços terceirizados. Então, dá para avançar. É a questão das redes, é muito importante. Estou à disposição. O que mais? A gente tem só 5 minutinhos. Tem uma pergunta aqui do João, que é o decreto 10.024, né, de 2019, trata da obrigatoriedade da dimensão cultural nos certames. Como operacionalizar tais cláusulas na prática? Caso a caso. Primeira coisa, se se interessa, eu estava com ele aqui, que eu estava lendo no fim de semana. Vou pegar o livro para você ler. Peraí. João, é para você, hein? Professor Paulo Afonso Leme Machado é um dos grandes, quem é da área ambiental, professor do direito ambiental, professor Paulo Afonso Leme Machado. Ele fala da dimensão cultural da sustentabilidade. Então, tem que, primeira coisa, olhar circunscrever o que pode ser considerado ou não, tá? Esse é o livro, tá? Não estou fazendo propaganda, não. É um livro até antigo, não sei nem se está esgotado ou não, mas o professor Paulo Afonso Leme é 2009 o livro, é uma das unanimidades aí no direito ambiental e ele fala da dimensão cultural. A dimensão cultural, meu ponto de vista,
eu estou escrevendo sobre isso. É cada caso concreto. Eu acho, principalmente, nas questões, por exemplo, eu vejo ela muito nas obras de engenharia. Eu vejo muito isso, um grande campo, porque não justifica, mas eu tenho que primeiro ter esse estudo teórico do que é cultura. O que é cultura? Vai ler o Sachs. Não estou com o Sachs aqui. Depois eu mando, não está fácil aqui para eu te passar, mas não lembro o nome do livro. Tem um livro do Sachs que fala da dimensão cultural. Então, assim, circunscreve e compreenda o que a gente pode compreender como cultura para você não ir além e não ter possibilidade de questionamento. Mas eu vejo uma das margens de aplicação são nas obras, porque não se justifica eu construir uma edificação. Eu tenho usado esse exemplo, um posto de atendimento médico indígena. Da mesma maneira que eu vou construir um posto de atendimento médico aqui em São Paulo. Os aspectos construtivos falam sobre isso. Com relação à engenharia, eu indico também você olhar, existe um livro lá do Senado, o Senado tem um programa muito consistente, né? Uma rede muito séria, muito boa, TCU, Senado e Câmara, que é a rede do Legislativo, eles tiveram adesão da Alerj recentemente, não tem nem um mês, e eles têm um manual disponível lá no Senado de edificações sustentáveis, com essa visão também mais abrangente, mais sistêmica, holística. Mas vai ter que ser caso a caso, tá? Não vão ser todas, no meu ponto de vista, tá? Bom, Tereza, a gente está fechando, né? Está finalizando. Então, eu queria saber se você quer dar suas palavras finais, uma mensagem. Depois eu vou ver se o Dr. Riso quer também dar suas considerações, né? Encerrar. E aí depois eu fecho com um agradecimento. Aí, antes da gente fechar, eu vou pedir para que todo mundo apareça, né? Mantenha seu microfone fechado, mas que apareça para a gente poder tirar foto. Então, Tereza, você quer dar suas palavras finais? Sim. Primeiro, vou adorar ver as feições de todos, porque, acima de tudo, somos pessoas nos comunicando e nos desafios dessa comunicação virtual, que ela ainda possa se manter humana e trazer dentro do possível a proximidade que nos une, naquilo que nos une, que é a nossa humanidade, não é? Agradecer profundamente ao INT Sustentável, à Rede Recíproca Porto Rio, e dizer que a mais beneficiada sou eu, porque há um reforço consistente a cada vez que eu faço uma capacitação como não é uma capacitação, uma conversa como essa, assim, voluntariamente para um órgão público. A maior beneficiada sou eu, porque todo contato prévio as perguntas aqui, a presença de todos vocês, não sei quantas pessoas estão aqui assistindo, depois disponibilizar isso, ela traz o reforço de que não, efetivamente, nós estamos avançando. E eu, então, agradeço demais a todos vocês e vamos em frente. Obrigada. Doutor Riso, quer dar suas palavras finais? Bom, estão me ouvindo todos? Sim. Na realidade, eu acho que não há muito o que falar, né, após essa brilhante palestra da Tereza. Eu acho que impressiona, primeiro, além da clareza e objetividade, né, o entusiasmo que ela passa. Então, como eu falo, é uma daquelas palestras que ela é inspiradora, ela é construtiva, né? Então, eu acho que, principalmente num momento como esse, eu acho que é interessante ela fechar com esse apelo à humanidade, que a gente está precisando muito disso nesse momento. Nós estamos até descobrindo como é que a tecnologia digital que tanto lixo produz, né? Com esse processo de vamos dizer assim, obsolescência forçada, né? Você, quando comentou sobre alguma coisa de Ouro Preto, eu me lembro de até um colega, o Danton, que trabalha lá, Danton Gameiro, que é da área de engenharia metalúrgica e trabalha muito com essa preocupação ambiental em relação a descarte e tudo. Então, eu acho que você está fazendo um trabalho muito importante para o país. Acho que vai ser
eu não tinha comentado no início, eu achei que você ia falar, mas a Carolina tinha repassado o problema que as compras do Estado, que você bem frisou, você falou não sabia os valores, da ordem, pela OECD, da ordem de 15% do orçamento do PIB, e no caso do Brasil isso corresponde a 850 bilhões de reais. São valores muito expressivos, né? E eu acho que também a tua colocação sobre o papel de um servidor, eu acho que foi muito oportuno. É importante isso. Nós lembrarmos que, nessa hora, o servidor está aí para servir, né? E, obviamente, a sociedade espera sempre dele o melhor trato possível. Então, de qualquer forma, eu só quero parabenizar, né? Não quero me estender mais e agradecer a você pelo seu tempo, né? Em poder trazer. Você perguntou quantos participaram, e em alguns momentos estavam acima de 100, certo? Então, realmente, é um belo auditório, né, que a gente conseguiu reunir, né? E vamos ver se futuramente a Carolina te pega para uma outra jornada dessa. E muito obrigado. Com certeza. Eu vou pedir... Muito obrigada, doutor Fernando, né? Gratidão sempre pelo apoio da direção. Eu queria... A gente já está numa negociação, então eu vou pedir para o Carlos Alberto também, nosso coordenador geral, que está extremamente envolvido com essa questão das licitações sustentáveis e apoiando muito, para ele poder também se colocar nesse momento final. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado, Tereza, pelo brilhantismo da sua palavra, né? E quando após aquela reunião que fizemos há uns 10 dias atrás, aproximadamente, quando acho que acertamos na mosca aqui a questão da questão motivacional e a sensibilização. Eu acho que a sua palestra é brilhante nesse sentido. Eu acho que a gente fica aqui pensando como é que a gente vai desempenhar esse papel que cabe a todos nós, principalmente dentro do ambiente público, né, onde militamos aí já há bastante tempo. E os desafios, eles se sucedem, né? As compras públicas são sustentáveis, são compartilhadas ou não compartilhadas, mas sustentáveis, compartilhadas melhor ainda. É o nosso desafio de colocar isso em pé e com vigor, né, institucionalizado. Mas mais que isso, né, essa delegação que você nos deu agora, essa missão que você nos ofereceu agora de olharmos isso dentro de um outro prisma mais humanitário, com essa visão ética bastante clara e bastante bem enunciada. Só tenho a agradecer o Risco pela abertura e pelo encerramento. Encerramos a reunião de diretoria hoje um pouco mais cedo para podermos estar aqui, todos, acho que estamos aqui. Obrigado a Carolina pelo enorme esforço, pelo pessoal da DICOM, da nossa divisão de comunicação, que mobiliza os meios todos necessários para que isso funcione bem. Tivemos aí um pouco mais de 100 pessoas em alguns momentos, é um nosso auditório, como o Rizzo falou, é um auditório como o nosso, que tem aproximadamente 100 e poucos lugares. E, mais uma vez, a você, que é a protagonista nesse assunto, é a nossa protagonista para esse conjunto de ações que temos certamente que tomar. Acho que a gente vai voltar a nos falar, a gente está no meio de um projeto, né, Carol? Ainda temos mais algumas etapas pela frente e a gente vai, com certeza, reproduzir alguma coisa já um pouco mais focada mais na frente. Provavelmente, mês que vem, a gente tem novidades, né? Obrigado a todos pela presença. Se eu posso ficar aí, eu gostaria de ler as mensagens, pessoal da equipe de apoio, se eu posso permanecer para ler o chat, né? Vou ficar mais um pouquinho, é possível, né? Queria muito ler e dizer... Depois a gente vai mandar, inclusive. Depois eles podem te passar. Então tá, obrigada. E dizer que tem uma coisa muito bonita no Tratado de Educação Ambiental que diz que somos todos aprendizes, e eu acho isso lindo, porque quando alguém acha que chegou em algum lugar, é bom a pessoa voltar e ficar no seu tamanho e ver que todo mundo tem alguma coisa. Então, eu me sinto tão aprendiz quanto todos, e olhei aqui, passei e agradeci a João, Maria Marta, Camila, Grace, Júlio, Ricardo, Carolina, Júlio,
Júlia, Maria, Cid, Elaine, todos que eu estou olhando aqui os rostinhos, agradecer demais e dizer que é um caminho muito bonito a opção de sermos servidores públicos. Muito obrigada. Gratidão. Bom, antes de terminar, eu gostaria de dizer que a live está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no YouTube do INT. E eu quero muito agradecer, né, em nome da Comissão de Sustentabilidade do INT, agradecer imensamente a Tereza, né, pela essa maravilhosa apresentação e quantas contribuições, né, que nos ajudam, né, a ter força e conhecer um pouco mais e melhorar cada dia mais as nossas práticas. Gostaria de agradecer a presença, né, e a participação de todos que tiveram com a gente. Gostaria de agradecer o apoio na divulgação recebido pelas redes, a 3P, a GPS, a Rede Rio de Sustentabilidade, o apoio da Rede Tech, que disponibilizou o Zoom para a gente estar aqui junto nesse momento. Né? Agradeço a confiança, né, das instituições da Rede Recicla Porto e no INT a colaboração da CGR, né, da coordenação, da DICOM e todo o apoio da direção. Então, eu gostaria de finalizar agora com um até breve, né? Porque logo estaremos com novos eventos de compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências no tema sustentabilidade na gestão pública. Então, gratidão, foi maravilhoso estar com vocês todos. Obrigada por tudo. Até breve. Tem a foto, Carol, a foto. A foto. Tem que abrir as câmeras, os vídeos. Nelson, você tira a foto? Tiro sim. Eu já estava tirando, vamos. O pessoal tem que abrir a câmera para poder. Quem puder abrir a câmera. Eu aprendi uma coisa muito bonita. A gente tem que saber celebrar. Não precisa celebrar. Isso é o mais bonito de tudo, é celebrar cada momento significativo. Sim. Ó, eu vou contar até 3 para tirar da primeira página. 1, 2, 3. Vamos lá. Pronto, da primeira página foi. Agora eu vou passar para a segunda, gente. Agora. Isso Nossa, todo mundo. quanta gente linda! 1, 2, 3. A Gi ali, oi Gi, do Paraná. Agora para a última página. Rafael, vi Rafael também. Vamos lá, 1, 2, 3. Rafael. Tem que abrir a câmera, aqui não parece. Na última página tem muita gente fechada a câmera. Me que abre a câmera, a gente não sei me que abre. Tamires, Omar. Onde? Aqui? Vamos lá. Eita, clicando em cima. Nossa. Eu vou tirar a última foto. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3 e já. Oi. Brilhem muito, hein? Brilhem muito e sempre. Obrigada, Beijo, gente. Muito bom ver todo mundo. Ainda mais no momento desse de pandemia, gente. Saudade. Vamos fazer mais. Tereza, gratidão. Equipes do INT, muito obrigada por tudo. Gratidão. Sabe que devia fazer isso? Juntar todos os chefes de patrimônio e fazer uma live. Para a gente trabalhar junto. Seria excelente. Ótima proposta. Manda essa proposta para a gente. Eu acho que eu escutou. É verdade, não é? Chefe de patrimônio, chefe de serviços fundamentais.